Eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Agradeço às polícias, todo esse trabalho realizado. Transmiti essa informação à minha família, que trouxe, sim, grande sofrimento ali para minha família. Até hoje, sofrimento para minha família. Ameaçado pelo crime organizado, pelo PCC. E eu vejo um presidente da República dando risada. Risada quando ele é informado. Ele deu uma declaração infeliz nessa terça-feira, que queria se vingar de mim, e que utilizou um palavrão, linguagem de baixo calão, vamos dizer que queria me ferrar, embora o verbo fosse um pouco pior do que isso. Eu não politizei o assunto, não quis politizar o assunto, apresentei um projeto de lei para proteger as pessoas, para proteger os policiais e agentes da lei que se envolvem no combate ao crime organizado, para que essa situação que está acontecendo comigo e com a minha família não aconteça novamente. E deixei de lado a declaração do presidente, porque até parlamentares do PT me disseram no Senado que tinha sido um lapso verbal, que tinha sido um erro do presidente. E eu vejo hoje um presidente dando risada de uma família ameaçada pelo crime organizado, sugerindo que o próprio ministro da Justiça do seu governo, que informou que havia um plano desbaratado pela Polícia Federal para meu sequestro e assassinato, teria sido uma armação. Então eu quero perguntar ao senhor presidente da República, o senhor não tem decência? O senhor não tem decência? O senhor não tem vergonha com esse seu comportamento? O senhor não respeita a liturgia do cargo? O senhor não respeita o sofrimento de uma família inocente? O senhor não respeita o combate que os agentes da lei, e aqui eu me incluo como ministro da Justiça e antes como juiz, o combate que nós fizemos ao crime organizado, estamos sofrendo as consequências disso, que é um risco que não deveríamos ter. Mas nós assumimos esses riscos e cumprimos o nosso dever. Agora não posso admitir, Tainay, desculpe aqui o tom, que o presidente da República, o maior magistrado do país, trate um assunto dessa severidade e dessa gravidade, dando risada e mentindo à população brasileira, sugerindo que poderia ser de alguma forma uma armação feita da minha parte. Eu recebi a informação das autoridades. Eu não realizei a investigação. E ele, se quiser, pode perguntar ao próprio ministro da Justiça dele, que vai lhe dar informações sobre o que consta no processo. Eu, sinceramente, não está nada bem. E eu lamento profundamente. Sempre tratei com humanidade o presidente da República. Quando eu o condenei como juiz, fiz o meu papel, assim como fizeram outros 8 juízes que entenderam que no governo dele ocorreu graves escândalos de corrupção. Mas nunca tratei essas questões do ponto de vista pessoal. Pelo jeito, ele não se importa com a vida das pessoas envolvidas e ameaçadas pelo crime organizado. E tenho o meu repúdio em relação a isso. Que havia um plano do PCC para sequestrar e me matar. Não só a mim, mas a minha família. Estou com um relatório aqui na minha frente, que me foi passado na ocasião, com algumas informações. Eu não tenho acesso à investigação, mas me passaram para demonstrar que a ameaça era séria, que existe aluguel de casas em Curitiba, gastos comprovados, fotos e vídeos da minha residência feita pela quadrilha, fotos da casa onde teria sido alugado para eventualmente me manter em cativeiro ou a minha família. Nós estamos andando com segurança desde então, das polícias, juízes, promotores e policiais ameaçados com violência e grave ameaça pelo crime organizado, em decorrência do trabalho realizado com o crime organizado. Havia uma lacuna na nossa legislação e eu preparei esse projeto e apresentei ontem no Congresso Nacional. Também nós temos ali algumas outras medidas pontuais para a proteção desses agentes. Não pelos agentes especificamente, embora também mereçam proteção, mas porque se eles não tiverem a proteção necessária, eles não irão conseguir desempenhar o seu papel com a população. Conversei com promotores que me disseram, inclusive, olha, nós não podemos nos aposentar, inclusive, porque se eu me aposentar, eu perco aqui a minha proteção. E aí nós colocamos na lei que se o risco surgir em decorrência da atividade, ainda que aposentado, isso prossegue. Agora,
Eu tratei isso, e acho que as pessoas sabem disso, acompanharam minhas declarações desde terça-feira. Tratei de forma republicana. Tratei com urbanidade esse assunto, enquanto muitos estavam sugerindo que poderia haver uma ligação do crime organizado com o presidente da República. Eu disse, não, espera, vamos com calma, vamos ponderar. E fui surpreendido hoje, após essa ponderação, com essas declarações do presidente da República, rindo. Eu quero que ele vá lá falar com a minha filha. Quando eu falei com a minha filha, ela ficou abalada emocionalmente. Já passei por situações de risco. No passado, sim. Já andei com proteção quando prendi a quadrilha do Fernandinho Beiramar. Já andei com proteção quando nós prendemos os ladrões da Petrobras, dos 6 bilhões que foram recuperados. E não fui só eu, foi um trabalho institucional. Agora, eu nunca imaginei que eu ouviria um presidente da República rindo de uma ameaça do crime organizado à minha pessoa ou à minha família. Por isso eu digo mais uma vez, Tainã, o senhor não tem decência. O senhor não tem decência. É isso que eu consigo dizer isso. Perguntar a ele se ele tem ou não tem decência. Gostaria de ouvir, no mínimo, uma retratação. Há quem estava falando comigo aqui já, isso aconteceu há pouco tempo, que o presidente estaria cometendo crime de responsabilidade, ou estaria sendo responsável, colocando a minha família em vulnerabilidade. E vou dizer outra coisa, Tainã. Se acontecer alguma coisa com a minha família, a responsabilidade está nas costas desse presidente da República. Por fazer pouco caso, por rir da ameaça e dessa forma incentivar a violência contra mim e contra a minha família. Tem pouco tempo que a gente tem ciência dessa declaração, senador, mas o senhor mesmo falava que ontem, né, quando houve ali a tentativa de fazer a ligação, né, do que aconteceria, né, dos ataques do PCC com as declarações anteriores do presidente Lula, muita gente do PT, inclusive, o procurou para se justificar. Até o momento, o senhor fala de retratação. O ministro da Justiça ou alguma outra pessoa do PT, alguma liderança o procurou sobre essa fala mais recente? O que eu vi de várias declarações de pessoas do PT, algumas fizeram manifestações de solidariedade muito claras. Outras, solidariedade, mas o Moro está tendo uma lição de civilidade, como se a atuação da polícia para desbelar a ação do crime organizado fosse uma espécie de favor a mim conferido pelo Estado. E eu tenho que colocar aqui que eu só estou nessa situação de risco, e a minha família, porque eu lutei contra o crime organizado. Não houve Ministério da Justiça mais rigoroso contra o crime organizado. Nós isolamos as lideranças do PCC, que é a maior organização criminosa do país, em presídios federais. E nós cortamos toda a comunicação com o mundo externo, para que não pudessem mais praticar atentados terroristas contra a população, como aquele de 2006 em São Paulo, ou como esses que estão ocorrendo no Rio Grande do Norte.